Olá, família incrível! Bem-vindos à terceira e última aula voltada para a adolescência. Segundo o Papalha, a adolescência ocorre dos 11 até os 20 anos de idade. Lembrando que esse cérebro desse adolescente ainda está em formação. Inclusive, algumas pesquisas apontam que o cérebro ele só completa sua formação após os 20 anos de idade. Então, é esperado que o adolescente ele ainda tenha pensamentos e comportamentos imaturos, porque esse cérebro ainda está em formação. Dito isso, vamos falar mais um pouquinho sobre algumas mudanças que o adolescente apresenta por causa do seu cérebro. Uma delas é que o córtex pré-frontal, vocês lembram que a gente conversou sobre o córtex pré-frontal na segunda aula? Ele é responsável, por todas as tomadas de decisões. Então, nesse processo da adolescência, nesse período da adolescência, esse córtex, ele passa por algumas mudanças. Uma delas é que ocorre um afinamento e, ao mesmo tempo, uma diminuição da densidade. Logo, o cérebro precisa se reorganizar, E com esse processo, as coisas começam a mudar, principalmente dentro de casa. Então, as mudanças que os adolescentes apresentam é por causa de todo esse cérebro que está passando, por algumas mudanças. Existe também um relógio biológico que é controlado por uma glândula do cérebro e ele sofre uma mudança e ao mesmo tempo um atraso. Então, algumas pesquisas, inclusive, mostraram que alguns adolescentes vão estar acordados de fato após meio-dia e um grupo bem específico após as 14 horas. Então, muitas vezes, esse sono excessivo, ele não está relacionado com a preguiça ou ele não está relacionado com o horário que o adolescente foi dormir. Muitos pais, inclusive, chegam no consultório e falam assim, mas meu filho foi dormir 9 horas e ele tem muita dificuldade para acordar, justamente porque esse sono excessivo é uma estratégia do cérebro para poupar energia, já que o cérebro está passando por várias mudanças. Então, é interessante vocês, papais, saberem sobre isso para que vocês entendam também todo esse processo do adolescente. Inclusive, esse sono excessivo, quando ele não é satisfeito, ele pode gerar, inclusive, um mal-estar no organismo, no adolescente. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento físico, emocional e psicossocial. No desenvolvimento físico, ocorre todo um crescimento ali, Ocorre também mudanças profundas, uma maturidade reprodutiva, ela ocorre nesse processo. Inclusive, a menina, ela entra nesse processo menstrual e esse processo menstrual também provoca alterações neurobioquímicas na menina. E por causa de todas essas mudanças, o adolescente ele fica muito vulnerável, muito suscetível e nesse período da adolescência ocorrem os princípios de risco para a saúde, que são emergidas através de questões comportamentais, Uma das coisas que é comum também é o transtorno alimentar e o abuso de drogas e álcool. Ou seja, como o adolescente está passando por essas mudanças, ele também fica muito suscetível, ele fica também muito vulnerável. Por isso que os pais precisam ser pacientes, precisam ser compreensíveis e conversar diariamente com os seus adolescentes para que eles tragam para os seus pais suas queixas, suas angústias. O pensamento, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento emocional, o pensamento do adolescente ainda é imaturo, E por causa desse pensamento imaturo, ocorre, persiste algumas atitudes e comportamentos imaturos também. No desenvolvimento psicossocial, o adolescente ele está numa busca incessante por uma identidade, Incluindo também uma identificação sexual, quando a menina se interessa pelo menino, o menino se interessa pela menina. E esse processo torna-se central para o adolescente, Os relacionamentos com os pais, ele geralmente é bom, mas pode conflitar também, Porque os pais, muitas vezes, eles não entendem esses comportamentos, não entendem alguns processos, então o adolescente ele acaba conflitando com os seus pais.
E esses amigos, os amigos no caso, eles podem exercer influências tanto negativas como positivas. Por isso, papai e mamãe, é interessante, é importante, é fundamental vocês terem ciência sobre os relacionamentos dos seus filhos e principalmente saber aonde eles vão, né, o grupo que eles frequentam, porque os amigos, eles se tornam extremamente importantes nesse processo. E os relacionamentos, nós sabemos que os relacionamentos trazem impacto, né? Trazem influência para as nossas vidas, tanto de forma positiva como negativa também. Então, por causa de toda essa vulnerabilidade, né, que o adolescente se submete a toda essa, né, devido a toda essa mudança, é interessante também que os pais fiquem atentos, né? Outra coisa também, em virtude da pandemia, os adolescentes, eles têm ficado extremamente apegados aos eletrônicos, né, às redes sociais. E nessas redes sociais, o adolescente, tanto a menina como o menino, eles acabam buscando, né, um ideal de estilo de vida, um ideal de corpo. E isso é muito complicado, isso é muito delicado, porque se eles não tiverem uma base, né, se eles não tiverem um bom relacionamento com esses pais, as mídias, né, as redes sociais podem trazer um impacto, né, negativamente. Outra coisa também que é muito legal, que é importante na verdade colocar aqui, uma informação bem legal. Por exemplo, o uso excessivo de eletrônicos, eles provocam, né, a produção de dopamina no corpo. E essa produção exacerbada de dopamina pode ocasionar dependência, né, que pode provocar insônia e ao mesmo tempo transtornos de comportamento, em alguns casos mais severos. Por isso, papai, mamãe, você precisa estar atento, né, ao que o seu adolescente está assistindo, né, está atento às suas redes sociais. Não deixe seus filhos vulneráveis a toda essa tecnologia, a todo esse mundo virtual. Eu sei que a tecnologia trouxe muitas contribuições, mas também existem alguns riscos e é interessante que vocês, pais, estejam atentos e acompanhem, né, todo esse desenvolvimento, né, todo esse processo da adolescência. Outra coisa também que eu gostaria de pontuar é que os pensamentos, eles provocam uma emoção e ao mesmo tempo provocam um comportamento. Então, na medida que eu tenho pensamentos ruins, né, que a gente chama de pensamentos disfuncionais, pensamentos irracionais, pensamento ilógico, eu vou ter também uma emoção desagradável e um comportamento também coerente com esse pensamento e emoção. Quando o adolescente, quando a pessoa, o indivíduo tem um pensamento disfuncional, esse pensamento disfuncional provoca também uma alteração neurobioquímica, fazendo com que essa pessoa tenha uma emoção e um comportamento. Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes as formas como os adolescentes se percebem tem muito a ver com a forma como eles enxergam o seu contexto. Então, um adolescente que não é acompanhado por essa mãe, por esse pai, ele aprende, ele faz algumas leituras que não são lógicas, né? Que trazem um certo comprometimento. Então, imagine um adolescente que está em um contexto de muito conflito, né? Ocorre conflito entre os pais. Esse adolescente, ele pode, nesse momento, fazer alguma leitura e essa leitura, ela pode sim provocar, né, pensamentos irracionais, gerando emoção e gerando comportamento. Então, se o adolescente acredita que ele não é amado, que ele não é amparado e que ele também não é validado, logo ele vai ter emoções assim e comportamentos assim. E esse adolescente, ele vai crescer, né, com toda essa vulnerabilidade e ele também vai crescer com toda essa suscetibilidade a ter mais problemas emocionais. Por isso que é fundamental que a família esteja atenta e que dê todo esse suporte. Eu sei que os adolescentes, eles trazem de fato algumas demandas
e inclusive essas demandas, muitas vezes os pais não sabem exatamente como intervir, mas não deixe seus filhos desassistidos. Sempre estejam atentos a cada movimento, a cada comportamento. Se você percebe que o seu filho apresentou um comportamento que é diferente do que é normal, né, do que é padrão dele, tenta sondar, verificar e investigar de onde ele está tendo esses comportamentos, ok? Lembrando que os relacionamentos, eles trazem contribuição diretamente e indiretamente no desenvolvimento do seu adolescente. Independente se esse relacionamento é virtual ou presencial, o impacto será o mesmo. Por isso, papai e mamãe, estejam atentos a todos os comportamentos dos seus filhos. Se você perceber que ele está ali apresentando um comportamento que não é comum, né, que é diferente, tenta sondar de onde ele está trazendo, de onde ele está aprendendo, na verdade, a se comportar daquela forma. E é isso, pessoal. Finalizamos a nossa terceira e última aula voltada para a adolescência. Desde já foi um prazer, uma alegria. Projeto Gecriva, obrigada por esse convite e parabéns por essa iniciativa. Um forte abraço para vocês e até a próxima!